segredo da felicidade, acho que a felicidade, ela, para você alcançar ela, você vai ter pensamentos felizes e aí você vai ser feliz. A felicidade está nas pequenas coisas, está no vento que passa, está em poder apreciar a natureza, apreciar o outro, está em poder estar aqui agora. Penso também que a felicidade está em você poder cooperar para que o mundo seja melhor e para que você se torne também um ser humano melhor. Também vejo que a felicidade tem a ver com o estado de plenitude interna que você vai desenvolvendo e você vai amadurecendo diante da vida e dos obstáculos. Felicidade para mim são momentos. Felicidade são momentos bons que a gente vive. Eu não acredito que a pessoa seja eternamente feliz, não. Existem aqueles momentos que a gente é mais feliz. Felicidade para mim, eu acho que é você curtir as coisas que você gosta, você desempenhar uma atividade que você se identifica. Porque não adianta você ganhar um mega salário, sendo que você não se realiza na sua profissão. Todas as ideias de felicidade propostas pelos filósofos têm algo de bastante utópico. Embora, no campo da ética, que é essa parte da filosofia, esse campo da filosofia que lida com vamos chamar assim, que é a filosofia prática, que lida com as ações concretas das pessoas, com a vida cotidiana, inclusive, nesse campo da ética, a felicidade tem um lugar bem especial. Se nós formos a teoria aristotélica, por exemplo, há 4 séculos antes de Cristo, a gente encontra a felicidade como sendo o máximo da virtude. O que isso quer dizer? O máximo que alguém pode almejar na vida, não apenas do ponto de vista de objetos, de algo que se deseja ter, possuir. Então, essa felicidade ligada à ideia, por exemplo, de prosperidade, que hoje em dia voltou à moda em certas religiosidades contemporâneas, mas também essa ideia de felicidade como estado da alma, como algo infinitamente mais subjetivo, algo que seria elaborado na vida interior das pessoas. Então, na ética aristotélica, na ética Nicômaco, a felicidade é tudo que alguém pode almejar, tanto do ponto de vista subjetivo quanto do ponto de vista objetivo. Por isso que no Aristóteles a felicidade se confunde muito com a ideia de uma vida boa, uma vida justa, uma vida adequada, uma vida que vale a pena, uma vida que faz sentido. Para mim, felicidade é estar em paz, é dançar. Eu sou suspeita porque a minha maior felicidade é quando eu estou dançando. Felicidade é um estado de espírito, ela sempre tem que vir de dentro para fora. É difícil ser feliz num país com uma desigualdade social tão grande. A felicidade seria viver dentro da justa medida humana. E o que é ser um ser humano? É viver bem. Para um ser humano poder se realizar como ser humano, como um ser racional, como um animal que é racional, ou seja, um animal que tem transcendência, ele precisa não ser nenhuma coisa nem outra e ficar dentro da sua justa medida. Portanto, ter a sua realização num nível físico, saúde, bem-estar. Ele precisa disso. Ele precisa ver também, ele precisa também ter uma realização social razoável. Então, ser respeitado pelos outros, respeitar os outros, ver a sua família bem, os seus amigos bem, tendo uma vida justa. Ou seja, essa ideia de vida justa, da felicidade ligada a uma vida justa, tem a ver também com o bem-estar das outras pessoas. Eu não posso ser feliz se meu filho é infeliz. Eu não posso ser feliz se meus pais são infelizes. Não posso viver uma vida justa sozinha. Preciso que outras pessoas na sociedade onde eu vivo também tenham uma vida justa. Foram descobertos ao longo das décadas, uma série de moléculas, uma série de substâncias químicas que nós chamamos de neurotransmissores, mas que são popularmente chamados de hormônios da felicidade, e que realmente têm o seu teor, a sua concentração variável em estados emocionais diferenciados.
O melhor exemplo talvez seja a utilização de moduladores, de modificadores da serotonina na qualidade de remédios antidepressivos, né? Uma aplicação da farmacologia moderna. Mas será que fora desse ambiente médico, né, terapêutico, a gente consegue mexer nessas substâncias? É o que você mesmo citou aí, são condições da chamada higiene existencial. Alimentação adequada, redução do estresse ambiental, né, mudança de uma ideologia de vida, porque o nosso cérebro ele responde a estímulos, basicamente. Isso é um preceito que nós temos que manter na cabeça. Né? Se nós tratarmos bem o cérebro, se nós visualizarmos o nosso cérebro de maneira positiva, nós nos alimentarmos de energias emocionais positivas, então a nossa química cerebral também vai ser progressivamente modificada. Isso eu acredito que sim. Né? Mas é claro que sempre existe um fator multifatorial. Você vai ter uma série de circunstâncias na sua vida. Trabalho, relação familiar, relação com os amigos, a própria situação social, política, né, no meio onde você vive, isso tudo interfere intensamente na sua química cerebral. Felicidade para mim é poder estar hoje aqui com a minha família. Estar bem comigo mesmo. Isso me faz feliz e estar bem em harmonia com o mundo ao meu redor. Ter um amor na minha vida e acho que essas coisas me completam. Eu acho que se você tem um ambiente adequado, você consegue até amplificar a felicidade dentro do cérebro através dessas moléculas, dessas substâncias. Né? Isso é até provado pela questão dos psicoestimulantes. Então, nós temos drogas ditas recreativas, né, e atualmente ilícitas, e que permitem uma estimulação da córtex cerebral, e você vê que a pessoa apresenta um comportamento mais expansivo, mais tranquilo. Só que nós observamos também que essa felicidade, essa alegria, essa disposição é um tanto mecânica. Uma vez cessado o efeito daquele fármaco, nós retornamos às condições originais. Então, o ideal seria que nós conseguíssemos efetivamente fabricar felicidade interna, mudar a nossa química cerebral, mudar os nossos padrões de comportamento sem auxílio externo. Eu acho que a ideia de felicidade, essa ideia de felicidade, ela é muito preciosa para a cultura humana. E, no entanto, a cultura humana como um todo vem sendo deturpada por, vamos chamar assim, princípios destrutivos dessa mesma cultura. Aparelhos que comandam as nossas vidas e o nosso comportamento imediato, né? Inclusive intermediando as nossas relações ou interrompendo as nossas relações. Eu acho que em relação a isso nós só temos duas alternativas. Ou a gente está vivendo uma coisa muito interessante, ou estamos vivendo algo que é totalmente perigoso e destrutivo. E no futuro isso também vai ser uma questão. A minha relação com as redes sociais, eu uso um pouquinho de Facebook, já usei mais, hoje bem menos, um pouquinho de Instagram, né? Mas eu acho que elas deturpam um pouco a realidade. Elas têm o seu lado bom, né? Que você tem acesso a muitas coisas, a muitas pessoas, mas elas também deturpam e elas também influenciam muito as pessoas, tanto positivamente, mas também muito negativamente. Muitas vezes tem pessoas que não estão bem consigo mesma, com a vida, mas aí tem uma foto lá posta para se sentir melhor, mas às vezes ela nem tá bem em casa, assim. Todas as fotos que eu tiro aqui, eu não posto em Facebook, porque todo mundo só posta o surreal, não posta o real. Muitas vezes estão arrasadas por dentro e querem transparecer outras coisas, querem dizer que são felizes para outras pessoas, querem que todo mundo saiba que elas são felizes sem ser na realidade. As redes sociais se tornaram vitrines virtuais, elas dão às pessoas também a ilusão de que elas adquiriram aquilo que antigamente só as vedetes, só as celebridades tinham, que é esse olhar dos outros, que é tão interessante para todo mundo, e é um olhar que ilude sobre a felicidade também, a felicidade que se pode sentir, que se pode ter, porque é um olhar que garante, a gente aprendeu, né? A gente aprendeu isso, a gente aprendeu que esse olhar do outro garante a nossa existência. Na verdade, se nós fizermos uma leitura mais crítica das redes sociais, elas vão nos demonstrar a nossa bizarra
precariedade em relação ao sentimento da existência. Então, quem sofre por se sentir inexistente, sabe aquilo que você às vezes pensa, eu sou nada? As redes sociais enganam você de que você não é nada. Filosoficamente falando, nós somos nada mesmo. No máximo, poeira cósmica. Mas as pessoas gostam de se iludir de que sejamos mais do que isso. E nesse sentido, esse escamoteamento também desse nosso nada está exposto ali nessas redes sociais, que são grandes falcatruas. Algumas pessoas e corporações estão muito ricas, enquanto que os escravos digitais trabalham loucamente, achando que, na verdade, estão se divertindo. Existe um paralelo interessante, porque o conceito de computação da informação, ele foi inspirado do cérebro, foi inspirado na existência de redes biológicas, não é? Que passaram então a ser projetadas e imitadas artificialmente, não é? E você vê que a internet, como fluxo de informação, é um estímulo poderoso para o desenvolvimento mental, cognitivo, humano, não é? E é um poderoso modificador das condições psicológicas humanas, isso é uma realidade, não é? Mas o que nós temos visto, sobretudo naquelas pessoas numa fase de desenvolvimento, não é? A criança, o adolescente, mesmo o adulto jovem, tem havido uma massificação de informação, né, que é proporcional à quantidade de informação que um indivíduo receberia numa vida inteira, ele passa a receber em 1 hora, 2 horas. Agora, é claro que nós não podemos viver de posts. Isso é muito pobre, é uma experiência cognitiva muito pobre, é uma experiência emocional muito pobre, não é? Então, já fica clássico, anedótico, né? Aquelas 2 pessoas sentadas numa mesa, cada um com seu smartphone, conversando via WhatsApp. Ao invés de conversar uma com a outra, estando a meio metro de distância. Então, cadê a emoção disso e cadê a cognição disso? As redes sociais, sobretudo o Facebook, transformou o rosto das pessoas em mercadoria. E transformou a intimidade e a privacidade também em mercadoria. Existe uma rede social muito engraçada, que é engraçada para não dizer outras coisas, que é o Instagram, onde todo mundo aparece em situações as mais felizes. Quando muito, o Instagram mostra a imagem ou um vídeo com alguma poética. Há uma tentativa ali das pessoas de estetizarem as desgraças, de transformarem em belo aquilo que talvez não fosse tão belo, de mostrar como espetacular e fantástico aquilo que é o corriqueiro e banal. Então, é uma rede muito interessante porque ela trabalha de maneira imediata com a ideia de uma felicidade pelo aparecer. Mas isso porque essa rede trabalha com uma promessa de felicidade. E a promessa de felicidade sempre existiu, ou podemos dizer que em todos os tempos, as instituições do poder sempre manipularam essa promessa de felicidade. A relação de felicidade em redes sociais é super favorável o uso das redes sociais, da internet. Nós, aqui do Instituto Delete, nós não restringimos o uso das tecnologias, a gente apenas passa um uso consciente das mesmas. Porque é importante que a pessoa participe de redes sociais, até porque é uma maneira de fazer uma convivência com outras pessoas que elas não encontrariam há bastante tempo. Elas têm uma interatividade entre família, amigos e programas para sair. Os idosos usam as redes sociais para não se sentirem tão sozinhos e se sentirem inseridos em algum contexto. Só que as pessoas têm que ter consciência que as redes sociais é um mundo de fantasia também. As pessoas podem criar um perfil falso, as pessoas postam só a parte melhor da vida delas. Por exemplo, quando estão num restaurante, quando estão com uma pessoa famosa, quando vão comer algo especial, elas fotografam. Ninguém fotografa um arroz e feijão com ovo e posta nas redes sociais. Então, é uma vida realmente de sonho e onde tudo dá certo. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque as pessoas, às vezes, por exemplo, se tem uma depressão associada, elas vão para a rede social e para melhorar sua depressão, mas se elas acreditam em tudo que é postado, elas se deprimem mais por achar que a vida dos outros é melhor que a delas. A perda do contato físico
né, verbal direto, tátil, né, térmico, é uma grande perda para nós. Tá? Então existe realmente uma preocupação de se causar doença, causar uma dependência das redes e que a utilização dessas redes sociais possa trazer efeitos deletérios para a relação social do indivíduo, seu crescimento. Nós vamos ficar atrofiados socialmente daqui a algum tempo. Nomofobia são sintomas de abstinência do dependente patológico das tecnologias. Por exemplo, se a pessoa é dependente das tecnologias com um fator patológico, né, agravante, ela, quando não pode ter acesso, quando fica sem bateria, fora de área de cobertura, sem Wi-Fi, ela começa a ter sintomas de ansiedade, angústia, nervosismo, e esses sintomas são considerados os sintomas nomofóbicos. O tratamento do detox digital é um tratamento de conscientização, na verdade. A gente faz sessões de terapia voltadas para essa prática do uso abusivo. A gente faz o tratamento médico, pode ser com medicação ou não, o psiquiatra que vai definir a necessidade desse uso de medicação ou não, e faz o grupo de uso consciente, onde as pessoas que têm dependência de tecnologia, elas podem ver que não são as únicas, que têm semelhantes, que tem pessoas que têm os mesmos problemas que elas, e elas se identificam e se sentem incluídas num contexto e começam a aprender a usar a tecnologia com bom senso e sem prejuízos. Essa questão da dependência digital no Brasil é muito importante hoje em dia, principalmente porque agora a Organização Mundial de Saúde, no próximo CID, que é a Classificação Internacional de Doença, vai incluir como transtorno a dependência de jogos digitais. Tem um setor que é o setor de transtornos de personalidade e comportamento adulto, que classifica essa dependência de jogos já como se fosse o F63.0, mas a dependência de jogos fora do contexto digital. E pela primeira vez vão incluir, a partir do próximo CID, que é o CID 11, vão incluir a dependência de jogos digitais ou videogames como um transtorno. Isso vai ter um reconhecimento grande e todo esse trabalho aqui vai ganhar um volume maior até de pessoas, porque é oficial agora como um transtorno. Wasted. The Empire State Building is like really close to it, so it's a good. O homem, não vou dizer primitivo, mas o homem original, ele tinha um horário, né? Ele funcionava com o sol. Quando o sol se punha, né, havia os predadores noturnos, ele tinha que se recolher a um ambiente seguro e costumava reduzir a atividade dele. Então era a contação de histórias, a transmissão oral, né, das mensagens, as trocas de experiências, né, mas não havia atividade externa. Quando nós iluminamos o mundo, nós modificamos, eu acredito que profundamente, os padrões de comportamento humanos. E aí, você vê um indivíduo que permanece acordado de madrugada e dorme de dia. O adolescente que desenvolve aquele hábito da rede social, do computador, do smartphone, do tablet, e fica horas com uma fonte de iluminação na frente do rosto, estimulando, e aí eu falo a questão biológica, estimulando as retinas, estimulando a epífise, modificando os níveis de melatonina circulante, que é uma substância que é indutora do sono, mantenedora do sono, e com isso modifica o que nós chamamos em ciência de ritmos circadianos. Então essa alternância é quebrada, o que é, obviamente, negativo. Então nós temos que encontrar um equilíbrio, um meio termo, não uma escuridão completa, tá? Mas também evitar o mal que a luz fluorescente faz para nós, por exemplo. O atendimento do Núcleo Delete, dependência de tecnologias e usuários abusivos, funciona numa triagem todas as sextas-feiras, de 8 até as 11. Nós recebemos essas pessoas que já começam a perceber nas suas vidas um prejuízo
na vida pessoal, social, familiar, acadêmica ou profissional, a pessoa própria começa a perceber esse prejuízo, ou então algum familiar, quando é menor de idade, percebe e nos procura para a gente fazer avaliação. Porque esse núcleo, ele é considerado referência no Brasil. Não existe no Brasil um núcleo especializado com médicos e psicólogos e especialistas em mídias digitais e fisioterapeutas que tratam em conjunto e gratuitamente os dependentes de tecnologia ou os usuários abusivos. Nós passamos orientação, informações para a população, orientamos sobre o descarte e reciclagem do lixo eletrônico, que é muito importante. Um outro ponto importante também é nós fazemos um trabalho de ergonomia digital, que é o nosso próximo livro também. Nós orientamos as posturas e os mobiliários adequados para uso de computador de mesa, para uso de telefone celular, para uso de tablets, notebooks. Então, isso é muito importante, porque, por exemplo, uma pessoa usando um telefone celular, ela acessa mais ou menos umas 100 vezes por dia, ela baixa a cabeça para ver a sua rede social, o seu WhatsApp, o seu e-mail. Então, isso no fim de uma semana, 700 vezes por semana. 2 semanas, 1.400 vezes, em 2 semanas ela ficou abaixando a cabeça para ver. Então, soma isso em 10 anos. Um jovem agora, com 10 anos, que comece a ficar abaixando a cabeça essa quantidade de vezes por dia, quando ele tiver 20, 30 anos, ele provavelmente vai ter um problema físico, provavelmente na coluna cervical, de uma senhora de 80 anos. Eu não gosto de pensar que isso tudo é uma grande desgraça, que o que a gente está vivendo hoje é horrível, mas ao mesmo tempo não gosto de pensar que nós estamos também vivendo no melhor dos mundos possíveis. Há uma transformação e temos que estar abertos a essas transformações, ao mesmo tempo sabendo que essas transformações não se dão pura e simplesmente por natureza do processo. Há corporações, enfim, governos, há interesses dos donos do capital, das empresas de comunicação e de todas as empresas sobre a comunicação humana. Controlando a comunicação humana, você controla também o pensamento humano e controla as pessoas politicamente. Então, se a gente vai discutir também a questão da felicidade nessa linha, precisamos discutir a felicidade em tempos de controle da comunicação humana, da comunicação entre as pessoas.